Nós vamos então para o nosso livro Voltei, de Irmão Jacó, Psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo número 4, Vida Nova. Nós iniciamos esse capítulo no nosso encontro anterior, fizemos aqui uma pequena introdução. O primeiro item, repouso breve, né? Vocês se lembram que Dr. Bezerra de Menezes, Andrade e também Marta conduziram então o irmão Jacó, né, até a praia para fazer aquela revitalização, né, que a gente viu, aquele trabalho tão importante, tão interessante, né, que eles apresentaram para nós aqui. É bom dia, Tico-Teco. Então, depois aqui nós temos esse novo item, né? Então, impressões diferentes. Vamos então dando sequência aqui ao nosso trabalho. Despertando, dia alto, não podia precisar o tempo curto em que repousara. Continuava a filha ao seu lado, mas de ambos os benfeitores não havia sinal. Notificou-me Marta que se haviam ausentado, porém não tardariam. Confiaram-me a ela, enquanto me aquietara. Contudo, estariam junto de mim em breves minutos. Sentia-me outro homem. Movimentei os braços e ergui-me sem dificuldades. Tentei falar, e que alegria experimentei. Entendi-me com a filha querida, à vontade. Explicou-me que eu não havia repousado quando seria de desejar e que voltaria ao descanso na primeira oportunidade. Indagou-me em seguida se me achava amedrontado, e como lhe demonstrasse a firmeza de ânimo que me possuía, cientificou-me de que Bezerra, em breves minutos, cortaria os derradeiros laços que me retinham ainda, de certa forma, aos envoltórios carnais, consultando-me ao mesmo tempo se não me inspiraria temos assistir, de algum modo, ao enterramento de meus despojos. Aqui uma experiência muito interessante que foi proposto, então, né, que foi proposta para irmão Jacó. Inicialmente, né, 3 situações interessantes para a gente poder comentar. Quando ela fala aqui que no início, né, ele não havia, né, recebeu informação, né, que ele não havia repousado de início como era se desejar, então a gente comentou que durante esse período de desencarnação é muito comum, né, os espíritos então partirem para um momento de repouso. Esse repouso pode ser mais ou menos duradouro de acordo com o espírito, né, conforme o seu apego, conforme as influências que ele acaba sofrendo. Então nós temos aqueles que rapidamente, né, em poucos dias, já está plenamente restabelecido, enquanto que outros demoram mais tempo, né? Bom dia, Helena. Demoram mais tempo. Então, nesse primeiro ponto aqui, no caso de irmão Jacó, como nós comentamos na semana passada, ou no encontro anterior, nós falávamos sobre a proposta que ele mesmo tinha apresentado para os amigos espíritas de voltar logo após a desencarnação para poder trazer ali as notícias. Então, esse tipo de compromisso que ele assumiu, contar os detalhes da sua desencarnação, falar sobre as impressões que ele teve durante aquele período, também é algo desgastante para o espírito. Então, geralmente, como eu falei para vocês, nós, né, como espíritos, desencarnamos e nesse período há aquela fase de convalescência, de restabelecimento e tudo mais. No caso dele, ele se privou desse momento de repouso exatamente para poder trazer para nós esses detalhes. Há também descrições de outros espíritos, nesse caso, espíritos assim um pouco mais perturbados, mais inferiorizados, que durante esse momento de desencarnação sofrem, né, todo esse abalo desse processo e ficam despertos ali, sofrendo as consequências disso. Isso acaba também sendo para o espírito, né, uma dificuldade relativa à sua condição. Então, para ele acaba sendo, podemos dizer assim, uma punição de se ver naquela situação, de sofrer as consequências daquilo, né, e de passar por essa fase tão difícil para despertar sua consciência, seja lá por que motivo for. Né? Bom dia, Miriam. E aqui depois o segundo ponto também, colocado para nós, que os laços, embora ele já estivesse ali, né, fora daquele ambiente, né, da sua residência, onde ele passava pela desencarnação, ele estivesse fora, recebendo ali, né, o auxílio para se restabelecer, num ambiente diferente, num cenário diferente, ele continuava ainda vinculado ao seu corpo físico. Os laços ainda não haviam se separado. Daí então a gente começa a lembrar também
como falamos, daquele período, né, tão importante do desenlace que existe, demorando mais tempo para uns do que para outros, né, e todas as consequências que surgem desse momento, né? Então nós temos pessoas, por exemplo, indivíduos que desencarnando, né, que nesse processo de morte passam pelo processo de autópsia, temos ali o sepultamento, temos ali a cremação. Então há um trabalho muito intenso do plano espiritual para fazer com que aqueles indivíduos que são merecedores dessa assistência sejam, então, podemos dizer assim, isolados dessas impressões, dessas sensações tão desagradáveis desse momento tão difícil. Eu me recordo de uma psicografia de uma jovem que cometeu suicídio, e ela então falava sobre a sua consciência durante a autópsia. Então ela se sentia aquele mármore gelado, né, a expressão que ela utilizava, sentindo ali seu corpo sendo cortado e tudo mais, tudo isso como decorrência do modo como ela desencarnou. Então, para muitos espíritos, esse momento acaba sendo bastante perturbador, né, e para aqueles que têm merecimento, que conseguiram ali se desprender dessa realidade física para adentrar o mundo espiritual com mais tranquilidade, né, ou para mudar vamos dizer assim, de dimensão com mais tranquilidade, recebendo assistência, existe um trabalho muito intenso dos espíritos que nos dão essa assistência exatamente para que a gente possa passar por essa fase com mais equilíbrio, com mais tranquilidade. Aqui nós vimos então que logo após, né, o desligamento, ou pelo menos o principal, a parte mais pesada desse desligamento, irmão Jacó então foi conduzido para outro ambiente, né, por Marta, Dr. Bezerra, e também pelo amigo aqui, né, deixa eu pegar o nome dele que eu esqueci, pelo Andrade, né? Então Andrade era um amigo dele, né, que havia desencarnado, amigo espírita também. Dr. Bezerra de Menezes já tinha então a sua credencial já reconhecida, e Marta então a sua filha. Então nesse caso eles levaram para fora. Só que durante, né, esse período em que ele estava fora, recebendo ali os benefícios, né, da assistência, do ambiente onde ele se encontrava, o seu corpo estava sendo tratado, sendo levado, por exemplo, né, para o local devido para a preparação, né? A gente não sabe ali se foi feita algum tipo de autópsia ou não, mas no caso aqui, como foi uma morte natural em casa, então já existe, né, nos trâmites legais, né, o médico que emite ali o atestado de óbito sem necessidade de levar para fazer uma autópsia, como acontece, né, nos dias de hoje, né? Se por acaso tem uma morte repentina e essa morte não é explicada, então há necessidade de levar para o IML, fazer ali uma verificação da causa da morte, depois emitir. Então tudo isso, esse processo de leva para cá, leva para lá, faz ali todo o tratamento, depois faz a preparação, depois tem o sepultamento, a gente fica se perguntando, o espírito está presenciando tudo isso? Ou ele se encontra à distância, alheio a esse momento? Porque se ele tiver que presenciar, muitas vezes vai ser bastante doloroso, dependendo das suas condições. Para outros não, para outros estando ali mais à distância, né, ou mesmo presenciando, com um olhar mais equilibrado, com uma visão, né, percebendo ali à sua volta todo o cuidado que está recebendo, toda a atenção, né? Então, enfim, nós temos ali várias situações que, dentro desse vínculo que existe entre o espírito e o corpo, pode proporcionar maior ou menor sofrimento para o espírito. Então aqui nós vimos que, embora, né, ele estivesse à distância, ainda havia esse desligamento, né, essa separação. Então, mais uma vez, colocou também aqui, deixa eu ver aqui rapidamente, estou só lendo o trechinho onde eu parei aqui, pera ali. Então estava ali, né, em Dr. Bezerra de Menezes, em breves minutos, cortaria os derradeiros laços que me retinham ainda, de certa forma, os envoltórios carnais. Né, e depois também aqui um terceiro ponto desse detalhe, né, bom dia Sandra, desse detalhe, é exatamente ali o convite que ele recebeu da filha para poder assistir esse momento de desligamento, porque já que ele estava ali com aquele olhar mais técnico, mais investigativo, né, para poder passar para nós essas impressões, então ele, né, seria interessante ele presenciar cada um dos detalhes e trazer para nós o modo como isso funcionava. Então a resposta que ele deu para nós foi, né, respondi-lhe com o meu interesse, tudo que eu pudesse aprender de novo representaria enriquecimento de observação. Então esse era o propósito dele
principalmente, né? Bom dia, Gilda. Tico Teco perguntou aqui, será que o umbral é no cemitério? Né? Essa ideia do umbral, né, o Tico Teco, existe ali, né? Para nós ainda é difícil conceber essa ideia de uma criação fluídica, porque isso foge da nossa realidade. Então, na verdade, assim, a gente lembra que essa criação fluídica, ela pode se dar em vários ambientes, não apenas, por exemplo, fora do mundo material, onde nós encontramos algumas descrições, como é o caso, por exemplo, daquilo que vivenciou o Camilo, embora o título, né, fosse assim, o Vale dos Suicidas, ou Vale Sinistro, como ele chamava também, ali concentrava mentes que eram semelhantes naquela região, né, da Europa, daqueles indivíduos que viviam naquele local. Então eles se aproximavam por afinidade e criavam um ambiente fluídico. André Luiz traz uma descrição também do ambiente onde ele desencarnou. Por que não no cemitério também? Onde espíritos ainda apegados criam aquele próprio ambiente e também causam esse grande tumulto para si próprios. Então a gente lembra que não existe assim uma... Né, pois é, exatamente. Né, inclusive Camilo fala sobre isso quando ele desencarnou. Ele lembra que ele tropeçava em túmulos, aquela coisa toda, naquela cena terrível que ele descrevia. Então, na verdade, a gente pode colocar assim que os espíritos então vão se aproximando por afinidade e inconscientemente, porque a gente lembra que essas criações fluídicas, elas podem ser conscientes quando o espírito domina, né, essa capacidade criativa, ou muitas vezes ela vem de uma forma intuitiva, instintiva, na verdade, né? Bom dia, Rô. Então, de uma forma instintiva. Por exemplo, né, a gente lembra que, ao falarmos de um espírito que chega no plano espiritual, ele acaba criando, por exemplo, né, pela potência da sua mente, os detalhes do seu corpo físico, como, por exemplo, muitas vezes ali resultados da doença, as suas vestimentas, o modo como ele se vê no plano espiritual. Então, isso ele não é o que ele faz por vontade própria. Isso naturalmente aflora da sua própria mente. Então, essas criações que são muito perturbadas, ele cria sem saber que ele é responsável por isso. Então, ele acaba criando em torno de si não apenas essa vivência coletiva no plano espiritual, mas nós temos detalhes também de espíritos que trazem relatos de estarem solitários, isolados e solitários no mundo espiritual. Daquelas psicografias que eu trouxe para vocês, para a gente fazer análises, né? Nós temos espíritos que dizem assim, né? Olha, eu estou num lugar com muita névoa e eu não consigo sair daqui, eu peço socorro e ninguém me atende. O outro diz assim, olha, eu estou preso num ambiente escuro e eu não consigo achar porta, não consigo achar janela, não consigo achar nada. André Luiz relata que se encontrava num ambiente convivendo com outras pessoas com o mesmo sofrimento. Camilo, a mesma coisa. Então nós vemos assim que não existe uma fórmula pronta para dizer assim, olha, o indivíduo que desencarna, ele vive dessa forma, vai para tal lugar. Cada mente produz ali o seu próprio universo. E quando essa mente encontra afinidade com outras, então essa criação acaba sendo potencializada. O Dudu colocou, né, umbral fica na minha consciência quando entro no plano em que minhas relações morais ficam lá atrás. E as coisas que fiz em vida se apresentam de forma mais viva, né? Pois é, cada um de nós tem uma ideia do que é exatamente do que seria, né, esse ambiente no mundo espiritual que cada um encontra. Então, é questão de criação da nossa própria consciência, é a questão da afinidade com outras mentes, é a criação fluídica que nós podemos ali também na manipulação de fluidos. Então é uma série de fenômenos que vão acontecendo que não existe paralelo aqui no nosso mundo físico. Então os espíritos trazem para nós que eles se veem naquela condição, se veem naquele ambiente, se veem naquela companhia. É o máximo que eles podem fazer. Agora, como tudo isso se processou, acaba sendo muito difícil, porque a mente cria com muita naturalidade e manipula esses fluidos. Agora, como isso se dá para nós ainda acaba sendo um grande mistério. A Eliana colocou, né, o que existe são agrupamentos de espíritos afins que desencarnam com esses sentimentos infelizes, indo para os mesmos locais e afinidade, né? A mesma coisa também que eu comentei, né, Eliana? A gente tem esses agrupamentos que são criados e ao mesmo tempo nós temos também aqueles que ficam isolados. Então nós temos ali os dois relatos, né? Não temos, por exemplo, no próprio livro Céu e Inferno, naquele criminoso de Caustalio-Darry, e também um outro espírito também que falava sobre expiações, ela comentava exatamente que estava isolada, ela não conseguia sair daquele escuro. Então a prova dela é ficar isolada. Para outros é viver sofrendo numa coletividade. Então, como eu falei para vocês, é difícil a gente estabelecer uma realidade do plano espiritual, sabendo que tudo é criado pela mente deles.
e com interferência de outras mentes também, porque nós lembramos que Kardec falava, não entendi sim, Helena, correto, perfeito também. Então você se lembra que nós estudamos uma passagem lá do Céu e Inferno, que Kardec comentou que existem potências, ou existem ali punições para certos espíritos que são impostas por outras mentes. Então, nós tínhamos aquela mulher, né, que tinha ficado naquele escuro, e Kardec então trouxe para nós a ideia de que ela estava sendo punida para ficar naquele escuro. Ou seja, alguém impunha para ela aquela punição. Então, ora o espírito relata que está isolado, ora ele relata que está numa coletividade, ora a gente está falando dessa ideia, né, umbralina do sofrimento, obviamente, né? Então, uns relatam ali um ambiente físico, outros falam sobre um ambiente de sofrimento, enfim. A mente é capaz de criar tudo, né? Nós temos ali uma força criativa muito grande que nós desconhecemos porque nós vivemos aqui no mundo físico, e o nosso corpo físico, o nosso corpo material, ele acaba se tornando, né, um limitador da potência criativa, porque nós não criamos com a nossa mente, nós precisamos da matéria, do modo como ela se encontra agora, da matéria condensada, para a gente poder criar aquilo que é material, né, aquilo que é físico. Agora, no plano espiritual, onde tudo é fluídico, a nossa mente cria com uma facilidade enorme, muitas vezes, né, até mesmo sem que nós tenhamos consciência de que nós somos os próprios criadores. Então, por isso os espíritos têm uma dificuldade muito grande de trazer para nós detalhes, eles só falam aquilo que eles veem. Agora, o modo como isso se processa, eles muitas vezes nem entendem. Vamos lá, vamos em frente. Continuando aqui para nós. Então, ele foi convidado aqui para poder assistir esse fechamento, né, do processo de desencarnação dele. Em verdade, diz aqui o irmão Jacó, animavam-me outras disposições. Guardava a ideia de haver rejuvenescido. Toquei meu veículo novo. Eu era o mesmo, dos pés à cabeça. Coração e pulmões funcionavam regulares. Ora, as impressões que o espírito tem da influência do seu corpo físico, né? Fascinava-me, porém, acima de tudo, o novo aspecto da paisagem. Casas, vegetação e o próprio oceano pareciam coroados de substâncias coloridas. Que sugestões surpreendentes em torno! As claridades solares em derredor revelavam maravilhosas cambiantes. Aqui a gente já falou sobre isso, sobre as impressões dos espíritos, que como eles não dependem, né, dos órgãos físicos, do corpo físico para poder perceber aquilo que existe à sua volta, as suas impressões são muito mais profundas, muito mais detalhadas. Basta lembrar, por exemplo, que a nossa capacidade de visão tem uma limitação com relação à percepção de cores. Aquele aspecto, né, aquele espectro, né, do arco-íris, ainda assim tem essas limitações todas. Dos sons, a mesma coisa. E aí então o espírito, liberto do corpo físico, não tendo mais a limitação da visão física nem da audição, ele acaba então tendo uma percepção muito mais apurada, e esse deslumbramento que ele relata para todos nós. Que diz ainda: informou-me Marta de que enquanto a nossa mente funciona sob determinadas condições, vemos somente alguns aspectos do mundo. E por que eu interrogasse se todos os desencarnados se surpreendiam com as visões que me encantavam os olhos, respondeu negativamente. Muitos libertos da disciplina física, esclareceu, conservam tão fortes ligações com os interesses humanos que a visão não lhes modifica de pronto, e prosseguem vendo a Terra nas mesmas expressões em que a deixaram. Era prodigioso o quadro. Então, bem interessante para nós, para perceber que não basta apenas ter desencarnado. O espírito também tem que desencarnar, entre aspas, né, o seu modo de ver o mundo. Então ele tem que ser, né, como eu já sempre comento com vocês, muitas vezes ele é um espírito desencarnado com a consciência encarnada. Outras vezes ele é um encarnado com a consciência desencarnada. Que esse é o mais feliz, né, porque ele vive no mundo físico, mas já se espiritualiza. Enquanto que outros que desencarnam continuam ainda ligados às ideias, às impressões do mundo físico. Senti forte impulso prosternar-me, em sinal de reconhecimento à majestade divina. Tão grande beleza caracterizava agora o meu organismo, que contemplando-o enlevando as águas próximas,
Nelas adivinhei pesadíssimo elemento. Pensei concomitantemente que, se eu tentasse, talvez conseguisse caminhar sobre as ondas líquidas, aureoladas ao meu olhar de sublime coloração. Registrando-me o ânimo, a querida filha mostrou-se satisfeita. Desde o primeiro momento de nosso reencontro, Marta revelava ansiedade de ver-me tranquilo e contente. Então ele já queria aqui começar a andar sobre as águas, né? Surpreendido, novo item para nós. Dispunhamos-nos a deixar o abrigo a que nos refugiáramos, quando percebi que me encontrava em trajes impróprios. Arraigado à ideia de que seria visto por amigos encarnados, não ocultei um gesto de aborrecimento. À distância do leito, aquele roupão alvo não deixava de ser escandaloso. Marta, que me seguia às reflexões, sorridente, vestia-se com um apurado gosto. Ia expor-lhe os receios que me assaltavam quando se adiantou, asseverando que as preocupações do momento me atestavam as melhoras. Um homem desalentado não pensa em roupa, disse-me alegremente. Alegrou que Bezerra e irmão Andrade não se demorariam e que a solução do problema fora prevista na véspera. De fato, transcorridos alguns minutos, chegaram atenciosos. A possibilidade de me endereçar-lhe a palavra encheu-me de imenso júbilo. Abracei-os reconhecidamente. Trouxeram-me um costume cinza, muito semelhante aos que eu aí preferia no verão. O irmão Andrade ajudou-me a vesti-lo, né? A primeira impressão que a gente tinha, ou que eu tinha pelo menos, é que ele então teria aquela concentração do pensamento e a sua roupa ia se modificando, né? Quase que numa transformação. Só que aí ao contrário, trouxeram então essas novas vestimentas e ele então pôde se vestir da forma que se sentia mais confortável. Clara, bom dia. Mas alguns instantes, e entre os dois benfeitores que me amparavam lado a lado, oferecendo-me os braços, afastamo-nos da praia. Enorme o movimento nas vias públicas. A mesma diferença que assinalara no mar, nas plantas e no casario, notava nas pessoas. Cada qual se revestia de halo diferente. Não me sentia, contudo, disposto a formular indagações. Assombrava-me com a locomoção própria, e esse problema naturalmente solucionado bastava, por enquanto, a minha capacidade de analisar. Andava sem grande desenvoltura, todavia a lentidão de meus passos obedecia à inexperiência e não a qualquer impedimento por parte do corpo, que reconhecia leve e ágil. Aqui é importante também um detalhe que ele chama atenção, é que as mesmas impressões que ele teve com relação aos elementos da natureza, vendo, por exemplo, as plantas, a energia solar, o mar e tudo mais, né, vendo por essa visão espiritual, também era possível perceber uma diferença observando as pessoas. Então, nós já chegamos a comentar sobre isso em outros estudos, a respeito da nossa identidade, vamos dizer assim, da nossa identidade fluídica. É uma expressão, né, que eu coloquei para vocês apenas para poder ilustrar, porque como nós temos o nosso corpo perispiritual, e esse corpo perispiritual é formado, né, pela absorção das energias e também pela própria manifestação do pensamento, nós criamos em torno de nós, então, como André Luiz chama, aquela psicosfera. Então é como se fosse um corpo fluídico que traz para cada um de nós detalhes próprios, características próprias. Então olhar para uma pessoa que é caridosa, uma pessoa que tem um pensamento elevado, que tem ali o controle sobre as suas tendências e viciações, nós teríamos ali um perfil dessa energia que a envolve, que dentro do ambiente esotérico é chamado de aura, né? Por que não também usarmos essa mesma expressão? Então teríamos ali uma identidade daquela pessoa de acordo com suas características. Para olhando para outra, pessoas que são mais viciosas, pessoas que são mais egoístas, muitas vezes pessoas que têm ali valores extremamente inferiorizados, nós temos ali uma outra identidade. Então, entre nós, somente aqueles que têm uma percepção mais sensível é capaz de perceber. Nós temos ali, né, pessoas que são videntes, pessoas que são capazes de captar essas vibrações, olham para os outros então e já vê, né, aquela aura em torno dela
e é capaz, a partir dessa visão, de identificar exatamente a sua personalidade, o seu caráter, sem sequer conversar com ela. Outros, né, a grande maioria que não tem essa percepção, acaba então não sendo capaz de observá-la. Mas o detalhe interessante é que, embora a gente não tenha a visão, muitas vezes nós temos uma sensibilidade de perceber a vibração que a pessoa irradia. Então nós nos sentimos bem em determinados ambientes que estão ali impregnados com as energias das pessoas que o frequentam. Muitas vezes nós nos sentimos bem perto de pessoas, outras vezes nós nos aproximamos e já surge de imediato um sentimento de antipatia que acaba não sendo explicado. Tudo isso acontecendo dentro dessa faixa sutil que existe em torno de nós, que se dá exatamente, né, que se desenvolve a partir do contato entre essas energias. Então alguns são capazes de ver, outros são capazes de sentir, e outros simplesmente ignoram, né, que é o que acontece com a grande maioria de nós. Simplesmente porque nós temos uma visão tão materializada que não nos damos conta desses detalhes sutis em torno de nós. Cheguei a comentar com vocês, né, que o pensamento ele é capaz de irradiar energia e, por consequência, traz para nós ali as características íntimas que nós trazemos, né, que nós temos. E eu comentei com vocês em outras oportunidades, né, que nós poderíamos, por exemplo, para poder ilustrar, falarmos sobre o cheiro do nosso pensamento. Ou seja, né, se você pudesse, se o seu pensamento tivesse um cheiro, tivesse um odor, qual seria o odor? Seria um perfume? Seria algo agradável? Ou seria aquele cheiro que provoca náuseas nas pessoas? Não seria difícil a gente ilustrar com tudo isso, né? Pensarmos assim que se as pessoas se aproximassem e sentissem o odor do nosso pensamento, encontraríamos ali muitas pessoas que têm aquele cheiro de lixo, aquele cheiro de decomposição, aquele cheiro de podridão. Tamanha inferioridade, tamanha a qualidade do nosso pensamento, né, de tão inferior que ela se torna. Para outros não, é aquele pensamento agradável, é aquele odor agradável. Então assim a gente começa a perceber que os espíritos então têm essa percepção de simplesmente observar uma pessoa e já é capaz de identificar as suas características. Tico colocou então, né, isso prova que lá há corpo e vida, né, ou melhor, outros corpos, né, companheiros da vida espiritual, sim, né, pelo espírito fundamental, né. Vida parecer com material, né, com plantas, lagos, né, a gente tem ali um ambiente paralelo, né, onde energias acabam envolvendo esse novo ambiente, onde há a criação mental a partir daquilo que os espíritos trazem, né? Então temos muita coisa para aprender sobre tudo isso. Nas obras de André Luiz a gente vai chegar de um modo mais detalhado, porque enquanto aqui o irmão Jacó fala sobre a sua experiência pessoal da desencarnação, André Luiz ele vai falar um pouco para nós sobre o ambiente espiritual como um todo. Então isso vai ser bem interessante para todos nós. Vamos em frente. Então ele falava do enorme movimento nas vias públicas, né? Foi o que surgiu então, que trouxe para nós essas reflexões. Então, apesar dele reconhecer nessa leveza e essa agilidade do seu corpo físico, ele ainda trazia, né, aquela limitação do equilíbrio, né, dessa adaptação ao mundo espiritual. Aproveitaria o momento para acentuar observações nesse sentido, quando a apressada senhora, sobraçando embrulho de vastas proporções, investiu indiferentemente contra nós. Aqui detalhe curioso, né? O espírito então parado e de repente vê uma pessoa na sua direção, que foi exatamente o que ele relatou aqui, né? Então, para aqueles espíritos mais conscientes, não se importam, né, em serem atravessados por outras pessoas, pelos encarnados. Para outros não, ele tem aquele cuidado de sair da frente, né? Eu me recordo de um livro, não me lembro agora o título dele, mas o espírito era recém-desencarnado, então quando começou a chover ele correu para não se molhar. Tamanho assim o reflexo, né, o comportamento instintivo que nós temos. Então começou a chover, ele correu para se abrigar, né? Depois ele se deu conta que ele estava desencarnado e não tinha por motivo, né, para poder se precaver de chuva, né? Porque afinal de contas não se molharia mais. Mas é algo natural. Luiz Sérgio também comenta nos seus livros, né, que também tem comportamento reflexo. Então quando ele foi orientado numa passagem, ajudando na proteção de uma igreja, disseram para ele tomar cuidado né, para evitar que os espíritos arruaceiros, né, causassem algum tipo de perturbação.
Então, quando começou a passar gente, ele correu atrás para segurar o espírito. Ele falou: não, não é assim não. É pelo pensamento que você vai conseguir equilibrar, né? Mudando, mantendo ali um padrão vibratório mais elevado, você impede esses espíritos, não é no braço. Não é um comportamento braçal que você vai ter, né? Então, continua aqui para nós, né? Grande foi o abalo para mim. Recuei no movimento instintivo, temendo o atrito, mas não houve tempo. A dama atravessou-nos o grupo sem dar conta de nossa presença. Assustado, procurei o olhar dos companheiros. Todos me fitavam sorridentes. Então vamos nos preparar, que muitos micos nós vamos pagar no plano espiritual, né, nesse primeiro momento. Depois continua. Este, meu caro Jacó, falou Bezerra bem-humorado, é o novo plano da matéria, que vibra em graduação diferente. Passou por nós sem perturbar-nos, exclamei. Por nossa vez, não a perturbamos também, acentuou o irmão Andrade satisfeito. O incidente chocara-me. Via-me perfeitamente integrado no antigo patrimônio orgânico. Não estaremos num corpo de ilusão? Ousei interrogar. Bezerra esclareceu delicado. O poder da vida, na ilimitada criação de Deus, é infinito. E a mulher que passou despercebidamente por nós, cujo veículo de carne caminha para a morte, poderia fazer a mesma pergunta. A pequena ocorrência nos dava bastante material à reflexão. Gostaria de trocar comentários e propor questões diversas. Todavia, o meu abatimento ainda era grande. Deixei-me, pois, conduzir sem relutância, de improviso a improviso. De retorno para casa, mais um item desse nosso capítulo. Grande movimentação, lembrando, né, porque quando ele fala sobre retorno para casa, nós lembramos que foi na casa dele que ele desencarnou. Então o processo de desencarnação ainda estava ocorrendo, embora em fase final, mas na sua residência. Porque ele tinha pedido para ir para casa, já que ele se encontrava numa condição terminal, para não ficar sofrendo em hospital. Então eles estão retornando para casa para poder presenciar e tecer ali algumas observações sobre esse processo do desligamento completo do seu corpo físico, do seu perispírito ao seu corpo físico, né? Grande movimentação de gente se fizeram em volta do lar aos meus olhos de carne, onde meus olhos de carne se haviam cerrado para sempre. Natural atração me impulsionava a entrar precipitadamente. O campo doméstico reclamava-me o espírito qual poderoso ímã. Entretanto, forças desconhecidas compeliam-me a retroceder. Olha só que importante esse detalhe que ele traz para nós aqui. Porque ele dizia que assim que ele se aproximou de casa, ele se sentiu então fortemente atraído, como se fosse um ímã. E forças desconhecidas compeliam-me a retroceder, ou seja, ele não conseguia fugir dessa atração. E é aí então que nós encontramos detalhes nessas histórias que nós ouvimos, por exemplo, sobre locais assombrados. Por que o espírito fica preso naquele local? Por que ele causa perturbações? Allan Kardec fala sobre isso lá no Livro dos Médiuns, no capítulo exatamente intitulado Locais Assombrados. Porque a gente fala, né, casas mal assombradas. Existe algum lugar bem assombrado? Não, né? Então o assombrado para nós já é o suficiente para lembrarmos de assombração, né? Que lembra alguma coisa reconhecida como sombra. Então são aquelas sombras que são vistas, né? E acabaram virando assombração. Uma outra expressão utilizada para falar então de espíritos, né? Então nesse caso dessa força magnética é o que nós encontramos, espíritos que são punidos com essa força magnética de ficarem, por exemplo, junto aos seus corpos físicos em cemitérios, em residências onde moravam, em locais de onde não conseguem se desligar. Espíritos que muitas vezes ficam presos numa situação onde eles desencarnaram. Essa força magnética que nós não entendemos ainda, ele vai esclarecer um pouquinho para nós agora, né? Sim, ele está contando como foi a experiência de vida dele, né, nesse momento de desencarnação. Registrando o fenômeno, aflito, fitei Bezerra buscando esclarecimento. O venerável amigo contemplou-me pacientemente e falou: ainda agora, reparávamos que o veículo físico de uma senhora em nada nos afetou a organização,
mas aqui somos defrontados por matéria de nosso plano, envolvendo pensamentos agressivos e desfavoráveis em massa. As projeções mentais da maioria de nossos amigos aqui congregados formam energias contraditórias entre si. Alguns discutem e muitos pensam de maneira inadequada ao respeito que devemos a um companheiro em transe. Para nós, adestrados na travessia de obstáculos, essa compacta emissão de forças antagônicas não constitui barreira insuperável, mas é preciso reconhecer as condições especialíssimas do seu estado. Você ainda se acha na condição do pássaro mal saído do ninho, incapaz de voar livremente. O que ele coloca para nós é o seguinte. Bom dia, Marcos. Nós lemos na semana passada, no encontro passado, aquela psicografia daquele espírito que era um trabalhador, estagiário, aprendiz do plano espiritual, que ele falava sobre o trabalho que ele realizava ajudando irmãos que passavam por um processo de desencarnação. Então ele estava sempre ali em locais como residências, hospitais, velórios, trabalhando nesse desligamento. E ele falava exatamente do cuidado que as pessoas que estavam ali presentes, sejam ali prestando homenagens ou como curiosas e tudo mais, a influência do pensamento das pessoas sobre o desencarnado e sobre a equipe que trabalhava nesse desligamento. Então, imaginemos no velório. O que acontece geralmente quando nós vamos a um velório? Primeiro vem aquele momento de dor, de tristeza, depois começam os reencontros. Reencontrar aquele amigo, aquele parente que não via há anos, que nós temos famílias ali, que se encontram somente em velórios e casamentos, Então casou alguém, todo mundo se encontra, velório, todo mundo se encontra. Aí começa aquela conversação, começa então ali aquelas histórias, um reclama para cá, o outro conta piada para lá, que nunca participou dessas situações em velórios, Acaba sendo uma coisa quase que inconsciente para nós, porque muitas vezes até se esquece que está naquele local. Então, nessas ideias que são trocadas, dentro desse campo da futilidade, saindo da preocupação de ajudar aquele espírito nesse processo de transe, como é colocado para nós aqui por Dr. Bezerra, esses pensamentos então criam um campo de energia extremamente perturbador. E aqui ele coloca que para esses espíritos que já estão adaptados ao mundo espiritual, esses tipos de energias não causam nenhum tipo de incômodo. Mas no caso dele, que estava ali passando pelo processo de desencarnação, ele sentia isso de um modo bastante negativo. Então esse é o detalhe que ele conta para nós aqui. Diz aqui para nós ainda, e lembrando também que o fato dele estar presente fazia parte do aprendizado para ele como aprendiz que era, na condição que ele se colocava, e também para poder relatar para nós as experiências que ele vivenciava nesse ambiente espiritual. Regozijei-me com a explicação, contudo indaguei curioso. E se eu insistisse? Teria choques sumamente desagradáveis, adiando o restabelecimento de suas forças. Toda realização útil pede exercício. Não teimei. A simples vizinhança das conversações infundia-me pronunciado mal-estar. Recomendou Bezerra ao irmão Andrade e Marta me assistisse, enquanto cortaria o laço que de certa forma ainda me retinha as vísceras cadavéricas. O regresso à casa, com as surpresas de que se fazia acompanhar, trouxe-me penosas impressões. Esforçava-me por não cair, extenuado ali mesmo. Então a gente percebe que o espírito sofrendo esse tipo de influência, ele começa a sentir vertigens, tonturas e tudo mais. Nesse caso ele está sendo amparado. Agora nós podemos imaginar quantas e quantas situações acontecem para um espírito que não tem esse equilíbrio. Nós já tivemos a oportunidade de estudar o que acontece com o espírito suicida, não apenas com Camilo, mas até mesmo estudando o livro Juventude Interrompida, nós tivemos ali também jovens que desencarnaram e contaram suas experiências, não no momento da desencarnação, mas a forma como chegou no plano espiritual. Depois nós tivemos também aqui irmão Jacó contando já num plano mais elevado, vamos dizer assim. Mas aí nós podemos estender situações de violência, criminosos que desencarnam. Também no livro Juventude Interrompida nós estudamos ali o depoimento de um espírito que era um adolescente que desencarnou sendo executado porque ele era
né, considerado um delinquente. Então a vida dele, ele falava que roubava dos ricos para dar para os pobres, né? Tudo que ele roubava nunca era para ele, era sempre para distribuir para aqueles que precisavam, mas não deixava de ser um crime que ele cometia. E aí então ele foi executado, segundo ele falava, né, por policiais. Então a gente imagina esse espírito desencarnando nessas condições. Acidentes que são trágicos, traumáticos, e aí nós temos uma outra passagem do livro Transição Planetária, Psicografia do Divaldo, falando sobre o tsunami, em 2004, lá em Sumatra. Quase 300 mil pessoas desencarnando ao mesmo tempo. E naquele livro traz para nós os detalhes dos bastidores desse momento do plano espiritual. As tantas e tantas equipes envolvidas ajudando espíritos no seu desligamento. Enquanto alguns eram desligados, outros ficavam sofrendo. Aquela imagem que eu sempre trago para vocês, que ela é bastante perturbadora, de um espírito tentando tirar o seu corpo, o seu cadáver, do meio daqueles escombros todos, no meio daquele entulho todo que foi arrastado pelo tsunami. Ele tentava tirar o corpo dele dali, sem se dar conta que ele tinha desencarnado, ou se dando conta, mas tomado pelo desespero. E aí nós podemos imaginar todos os cenários que nos levam à desencarnação, e cada uma dessas situações, particularmente para cada espírito, traz ali uma impressão. Chico até colocou, esses testemunhos ajudam muito aqueles que desejam entender melhor como é o pós-vida, e é o objetivo não apenas, né, desses testemunhos, mas da própria doutrina espírita. Lembrando, né, que o objetivo dela não é nos ensinar a entender a morte e a vida no mundo espiritual, mas é promover esse processo de transformação moral para entendermos exatamente que esse aprendizado paralelo sobre o mundo espiritual será a nossa própria consequência. Né? Pois mas é esse detalhe, Tico Teco, das pessoas dizer assim, não, ninguém voltou para contar. Tá cheio de gente voltando para contar. Só que ouve quem quer ouvir, né? Como diz no Evangelho de Jesus, né? Ouvidos para ouvir e olhos de ver, né? Vamos lá, continuando aqui, porque essa parte é importante para nós, falando dessas impressões, né? Então ele colocava, né? Esforçava-me por não cair extenuado ali mesmo. Retornara à dispneia, olha só, ele começou a sentir falta de ar. Se o leito estivesse em minha disposição, nele buscaria, sem delonga, refúgio confortante. Marta ajudou-me, esclarecendo que a hora se caracterizava por muita ansiedade, no coração dos entes que me consagravam sincera estima na terra, que inúmeros pensamentos de angústias convergiam sobre mim, e por isso eu deveria de resistir, garantindo a tranquilidade própria. Considerando o que eu via, procurei acalmar-me. Aqui também é uma coisa importante para a gente lembrar, cada vez que a gente vai passando, né, por esses detalhes, ali a gente vai tentando ilustrar para poder ampliar a nossa visão sobre esses temas. O que acontece, por exemplo, quando nós encontramos uma pessoa muito famosa que desencarna? Para algumas pessoas, né, famosas positivamente e negativamente. Pegar uma pessoa famosa, por exemplo, como Saddam Hussein. Vocês se lembram, né, quando ele foi preso, foi executado, ele foi enforcado. E aí então, né, a quantidade de pessoas, né, que vibravam, que torciam, que comemoravam a morte dele, jogando ali aquela carga de energia negativa. Nós nos lembramos, por exemplo, quando Ayrton Senna desencarnou. Eva Todor, recentemente, né, atriz, né, mais de 80 anos, né, de trabalho nas artes, que era muito querida no seu meio, comoveu também, né, aqueles que acompanhavam o seu trabalho, ali sentia aquele pesar. A gente lembra de Mamonas Assassinas, Michael Jackson, enfim, nós vamos então estendendo cada vez mais ali, né, as nossas lembranças, tocando nessas personagens. E aí então a gente se pergunta como esses espíritos sentiam essas vibrações que eram jogadas contra elas. Vibrações de sofrimento, por aqueles que gostavam muito delas, vibrações de comemoração, aquela vibração perturbadora, né? Aquela vibração perturbadora sobre elas também. Então muitos desses espíritos, né, cheguei a ler uma vez sobre um depoimento de um espírito que dizia para nós que muitos desses espíritos, eles então eram afastados rapidamente do seu corpo físico e ficavam num estado ali de inconsciência até passar essa fase toda, né, de comoção, de mobilização e tudo mais. O Chico, por exemplo, dá para imaginar o que ele sentiu naquele momento.
Porque, embora fossem ali irradiações de muito carinho, eram também irradiações de muito sofrimento. Porque as pessoas choravam, lamentavam, sentiam de fato essa perda. Como esses espíritos lidam com isso? Se irmão Jacó, que era uma pessoa comum, com as pessoas ali na sua casa, já provocavam esse efeito sobre ele, dá para imaginar quando nós pegamos milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, como é o caso, por exemplo, que nós vimos do Chico, de Ayrton Senna e outras grandes personagens aqui do Brasil, e outras do mundo todo, né, como nós vimos em outros também casos, como é então o pensamento, essa corrente de milhões de pessoas pensando da mesma forma, com a mesma intensidade. E é então somente através dessa proteção que esses espíritos que tiveram merecimento conseguem se manter equilibrados. Do contrário, eles são arrastados por essa grande avalanche de pensamentos. Né? Vamos lá. Diz aqui para nós também. Marta ajudou-me, esclarecendo que a hora se caracterizava por muita ansiedade no coração dos entes que me consagravam sincera estima na terra, que inúmeros pensamentos de angústia convergiam sobre mim, e por isso eu devia resistir, garantindo a tranquilidade própria. Considerando o que ouvia, procurei acalmar-me. As forças que me colhiam em cheio, insofreáveis e impetuosas, surpreendiam-me dolorosamente, qual se fossem correntes elétricas. Vozes imprecisas cercavam-me os ouvidos. Onde me encontrava? Entre amigos ou no centro de um redemoinho de energias desconhecidas, mais furiosas que as do vento forte? O irmão Andrade percebeu meu desajustamento e sustentou-me nos braços com mais carinho e segurança. Não ignorava que muitos amigos meus ali se encontravam. Entretanto, apesar do imenso desejo de revê-los, via-me inibido de semelhante satisfação. Meus olhos se mantinham turvos e minha mente jazia atormentada. Despedidas. Aqui o capítulo, então, é o capítulo número 5. Introdução aqui para nós do Despedidas, né? Só um pouquinho que eu me perdi aqui. Despedidas. Em muitas ocasiões colaborei nos serviços de socorro aos recém-desencarnados, mormente as preces memorativas, mas estava longe de calcular as lutas de um morto. Amargurado e aflito, qual me achava, ponderei os sofrimentos dos que abandonavam a experiência física sem qualquer preparação, que aliás é o que acontece com a grande maioria de nós, né? Simplesmente desencarna sem nenhum tipo de preparação. Nós espíritas, né, e simpatizantes também, temos ali a oportunidade de ter uma breve noção dessa realidade do mundo espiritual. Mas quando nós começamos a olhar para fora e vemos aqui o mundo que nos envolve, dá para ter uma ideia, né, da completa ignorância que a grande maioria da população do nosso planeta tem com relação a esse momento tão problemático e esse momento tão sensível para o espírito. E, portanto, desencarnam quase que movido pelas forças do impulso, sem se conduzirem e se equilibrarem durante esse processo. Aqui nesse caso ele procurava então, pelo conhecimento que ele tinha e pelo amparo que ele recebia naquele momento, se encontrar da forma mais equilibrada possível. Se eu, que consagrara longos anos aos estudos espiritualistas, encontrava óbices tão grandes que não ocorreria aos homens comuns que não cogitavam dos problemas relativos à alma. Ali, à frente de meus próprios amigos, sentia-me num torvelinho de contraditórias contradições. Para quem apelar? Aqui então o primeiro item. Fraterna, olá querida. Atenções perturbadoras. Marta afagou-me a cabeça exausta e pediu calma. Esclareceu que as dificuldades eram justas. Muita gente se despede do mundo carnal sem obstáculos e sem desagradáveis incidentes. Inúmeras almas dormem longuíssimos sonos, observem aqui agora, ó. Inúmeras almas dormem longuíssimos sonos, outras nada percebem, na inconsciência infantil em que vazam as impressões. Comigo, porém, a situação se modificava. Adestrara a mente para enfrentar a grande transição,
no campo do serviço ativo a que me dedicara. Convivera com os problemas do espírito durante muito tempo, em esforço diário. Fizera relações extensas entre encarnados e desencarnados. E não poderia evitar que perante o corpo inerte se concentrassem manifestações mentais heterogêneas. Nem todos os pensamentos ali congregados traziam amor e auxílio fraternais. As opiniões a meu respeito divergiam entre si, formando corrente de força menos simpáticas. Alguns conhecidos me atiravam flores que eu não merecia, ao passo que outros me crivavam de espinhos dilacerantes. Situava-se, pois, num quadro de impressões complexas. As informações procediam da filha querida, em suaves esclarecimentos. Acrescentou que não devia preocupar-me em excesso. A perturbação era passageira. Quando se dispersassem as atenções centralizadas no funeral, respiraria contente. Contrafeito, registrei as explicações, meditando no ensinamento que recebia. A vida real para mim agora era a do espírito, a que recomeçava com a extinção da carcaça física. Que desejo experimentei de materializar-me diante de todos, rogando a esmola da oração sincera. Como suspirei pela concessão de uma oportunidade de solicitar desculpas pelas minhas fraquezas. Se os amigos presentes me esquecessem os erros humanos e me auxiliassem com a prece, naturalmente o auxílio me beneficiaria imediatamente. Vigorosos recursos o sustentariam o coração, mas era tarde para ensinar atitudes íntimas, de caridade e perdão. Pensei nos que haviam partido antes de mim, experimentando as aflições que me assaltavam, e consolei-me. Não me esqueci de que os encarnados a ajuizaram com tanta facilidade relativamente à minha situação, também seriam chamados depois à verdade espiritual, tanto quanto ocorria a mim mesmo. Não me cabia reagir inutilmente por intermédio da angústia. O tempo é nosso abençoado renovador. Desligado, enfim, mais um item. Mais alguns instantes escoaram difíceis, quando, inopinado abalo, me revolveu o ser. Supus haver sido projetado a enorme distância. O irmão Andrade e Marta, naturalmente prevenidos, ampararam-me com mais forças. Confesso que o choque me assaltou com tão grande violência que julguei chegado o momento de outra morte. Dentro de pouco, no entanto, o coração se refez, equilibrou-se a respiração e Bezerra surgiu sorridente a indagar se o desligamento ocorrera normal. Abraçaram-me os três satisfeitos. Então aqui o desligamento de fato do seu perispírito do corpo físico. Então aqui ele conta para nós, esse impacto, esse choque que sofreu. Como muitos espíritos então ficam numa condição de adormecimento nesse momento, então quando despertam tudo já aconteceu. Aqui então ele está atento a cada detalhe dessa experiência. Explicou-me o respeitável benfeitor que até ali meu corpo espiritual fora como um balão cativo, mas doravante disporia de real liberdade interior. Pensaria com clareza, movimentar-me-ia sem obstáculos e deteria dificuldades mais precisas. Com efeito, não obstante sentir-me enfraquecido e sonolento, guardava mais segurança. Meus olhos e ouvidos, principalmente, registravam imagens e som com relativa exatidão. As perturbações da hora não me afetavam com a intensidade de minutos antes. Esclareceu Bezerra que, na maioria dos casos, não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente, que a rápida solução do problema liberatório dependia em grande parte da vida mental e dos ideais a que se liga ao homem na experiência terrestre. Recomendou-me observar por mim mesmo as transformações de que era objetivo. Examinei-me com atenção e reparei efetivamente que, no íntimo,
me achava fortalecido e remoçado, sem a carga de mazelas fisiológicas. Conseguia locomover-me sem auxílio, embora imperfeitamente. Inalava o ar com alegria, e Marta notou que meu júbilo será maior e tinha a sensação de leveza mais fascinante, quando eu pudesse respirar o oxigênio de cima, qual nadador que bebe a água cristalina da corrente purificada, distante do tisnado líquido das margens. Francamente, a morte do corpo fora milagroso banho de rejuvenescimento. Sentia-me alegre, robusto e feliz. Readquirindo minhas possibilidades de analisar com exatidão, passei a refletir nos problemas de ordem material. Como se fixaria o futuro doméstico? Que providências mobilizar a benefício de todos? Tais indagações como que me requisitavam a mente a plano diverso. Faleciam-me as forças de novo. Aqui é importante a gente considerar também os detalhes, né, que sempre trazem para nós grandes preocupações. Então os espíritos que desencarnam continuam sempre preocupados com a família. Então não é uma coisa que nós fazemos para trazer prejuízo próprio. É algo natural. Os pais, as mães, os filhos que desencarnam têm aquela grande preocupação, né? O que vai ser agora dessa minha família? Principalmente no caso daquelas pessoas que desencarnam e percebem a necessidade que a família tem de estar ali sob sua dependência econômica, por exemplo, a sua dependência afetiva, a sua dependência psíquica. Quantos pais e quantas mães desencarnam deixando seus filhos ainda crianças e sofrem com essa preocupação? Então essa ligação, como nós vimos aqui, como foi o caso de irmão Jacó, quando ele começava a se preocupar, né, o que vai ser da minha família, quem vai cuidar deles e tudo mais, ele se encontrava desligado, já do mundo físico, estava naquele processo de adaptação. No momento em que ele começou a concentrar o seu pensamento nessas preocupações, ele voltou então a se sentir em desequilíbrio, como foi colocado para nós aqui, ó. Tais indagações como que me requisitavam a mente a plano adverso, ou seja, ele mudou o foco da sua atenção. Faleciam-me as forças de novo. A gente teve a mesma situação, nós veremos isso em breve, lá no livro Nosso Lar, quando André Luiz, desligado então, né, do mundo físico, se adaptando no plano espiritual, ele então ficava preocupado, né? Preciso ver minha esposa, preciso ver meus filhos e tudo mais, né? E quando chegou na sua residência, ele percebeu que a esposa já estava casada com outra pessoa, pelo tempo que ele passou no plano espiritual, né? Pelo menos 8 anos naquela fase de adaptação e depois, né, já se desenvolvendo no plano espiritual. Então, passou aquele tempo todo, chegou em casa, móveis diferentes, fotografias diferentes, pessoas diferentes, a esposa casada de novo, ele rapidamente entrou nesse processo de desequilíbrio e teve que depois ser levado, né, retirado daquele ambiente para poder se recompor. Então são muitas as situações. No próprio livro Memórias de um Suicida nós vimos também Jerônimo, né, que era amigo de Camilo, também quis visitar a família para saber como é que eles se encontravam e tudo mais, e lá então encontrou a esposa e a filha se prostituindo, o filho preso por ter cometido um crime. O que aconteceu com ele? Ele entrou num processo de desequilíbrio tão profundo que ele foi levado então para o isolamento lá do hospital, para ficar distante dessa realidade. Então nós vemos assim como é difícil para o espírito, e isso não é algo, como eu falei para vocês, de espíritos inferiores, né, como se geralmente poderia pensar, né? Tá, é só bloquear ele, Sandra. Tá, tem ali no seu. Ele já saiu da sala já. Só um instantinho aqui. Deixa eu ver aqui, a Eliana colocou, né? É muito importante esse ensinamento para todos nós. Ficamos atentos, como você disse. Atenção para os detalhes, né? Muito importante, mas acaba sendo quase que inevitável, né, Eliana? São preocupações bastante naturais, né, de pessoas. Já foi colocado, né? Então, preocupações muito naturais, né, de querermos ainda cuidar da nossa família, né? Mas as orientações dos espíritos é sempre aquela, né? Fica tranquilo que tudo vai dar certo, as coisas
serão do modo como devem ser, né? Então, para a gente é difícil passar por esse processo, mas, né, já não se pode fazer mais nada. Resta-nos aceitar, né, e depois de equilibrados, ajudar da melhor forma possível. Diz aqui para nós então: Bezerra percebeu o que se passava, bateu-me nos ombros amigavelmente e aconselhou: você conhece agora mais do que nunca o poder do pensamento. Procure o alto. Compreendi a referência e modifiquei-me interiormente. Aqui mais uma vez, né, a gente já falou disso em outras situações. Nós tivemos assim essa mudança de faixa do pensamento quando nós então retornamos, né, ou rememoramos essas lembranças que foram dolorosas para nós, ou o espírito, quando ele desencarnado, ele lembra-se então das suas experiências terrenas. Isso geralmente provoca uma grande perturbação. Nós lembramos disso quando Kardec, na Revista Espírita de 1858, né, o primeiro ano da edição, o primeiro volume, inclusive, a primeira edição, que foi do mês de janeiro, ele traz para nós uma mensagem chamada Mamãe, Estou Aqui. Com esse título. Era uma jovem, uma adolescente, que havia desencarnado de uma doença, por causa de uma doença, e aí então, mas ela era um espírito bem equilibrado, um espírito que tinha ali virtudes, que era espiritualizado e tudo mais, mas a mãe sofria muito. Ela desejava assim intensamente conversar com a filha. E aí então, né, Kardec foi contatado. Ele então, junto com uma médium, foi até a casa dessa senhora, e ele então fez a evocação, e essa jovem pôde se manifestar através dessa senhora. E aí então a mãe e a filha conversando, né, através da psicografia, a mãe começou a se lembrar da doença que fez com que a filha desencarnasse. A filha então começou a se lembrar dessa doença e começou a sentir o efeito dela. E aí chamou a atenção da mãe para poder não tocar mais nesse assunto, porque ela estava sofrendo todo o desequilíbrio dessas lembranças dolorosas do passado. E aí Kardec depois faz as observações, né, de mostrar que o espírito, conforme ele vai variando a qualidade do seu pensamento, ele vai sentindo efeitos mais positivos ou mais negativos. Né? A Sandra lembrou aqui também do filme O Sexto Sentido, que é a mesma coisa, né, que Bruce Willis continuava ali vivendo a sua realidade. Na verdade, ele vivia uma grande ilusão. E quando ele teve consciência de que ele estava desencarnado, foi aí que ele teve sofrimento. Foi aí que ele teve, né, aquela grande dificuldade, né, de se adaptar a essa realidade. Mas depois deu tudo certo. Aí no final do filme já mostra, né, que ele já estava equilibrado, já estava conversando naturalmente com o garoto, né, e que precisava ali seguir o seu próprio caminho. Em dificuldades, é o próximo item desse nosso capítulo, vamos lá. Reajustado, notei que podia enfrentar os conflitos da hora sem embaraços de vulto. O irmão Andrade acentuou que, livre dos últimos remanescentes do corpo carnal, eu conseguiria aproximar-me dos amigos sem choques de maior importância, aconselhando, porém, a não me avizinhar em demasia das vísceras cadavéricas, em cuja contemplação talvez fosse acometido por impressões desequilibrantes. As novidades sucediam-se umas às outras. Aqui então, já que ele se encontrava naquele ambiente, né, lembrando que nessa época, nós falamos de um período aqui, quando o livro foi escrito, em que os velórios eram realizados em casa. Né, vocês devem se lembrar dessa época, em que várias vezes assim, vocês passavam na frente das casas, e ali então estava, né, o caixão ali no meio da sala, as pessoas fazendo ali aquele volume nas portas, né. Eu me recordo quando eu era garoto, né, eu morava numa cidade do interior de Mato Grosso, Barra do Garças, a cidade, né, embora eu seja paulistano, morei lá durante alguns anos, então era comum você passar na frente das casas e aquele luminoso, né, de uma cruz assim na frente da porta da casa acesa. E ali então você passava na rua, olhava, né, criança sempre curiosa, né, já botava a cabeça na porta para ver quem que estava ali no meio da sala, né. Então era muito comum, e no interior ainda acontece bastante isso, né, os velórios acontecendo dentro das casas das pessoas, que é o que a gente vê aqui então. Então, quer dizer, o desligamento já aconteceu, ele já estava ali, como podemos dizer assim, sendo velado dentro de casa, e aí então todos os amigos presentes para aquela despedida e tudo mais, né? Então, era uma coisa meio mórbida, né, Marcos? Né? Uma coisa assim, mas ela fazia parte das tradições, né? Então aquela coisa de beber o morto, chamar as carpideiras, aquela coisa meio
meio estranha para nós, né, nos tempos atuais. Mas quem viu essa experiência do passado sabe como é que era, né? Mas era uma coisa normal, uma coisa muito tradicional. E aí então, hoje tudo feito em velórios, né? Hoje tudo feito de uma forma mais organizada. Então, o irmão Jacó então estava ali presente, né? Vendo os amigos agora mais equilibrado. Então, o aconselhamento, não se aproximar demais dessas conversas e não se aproximar do corpo físico, porque isso ainda provoca sobre o espírito uma impressão muito negativa. Então, para ele continuar ali, né, já que isso fazia parte da sua instrução e também do seu trabalho de observador, mas com cautela. Então, aqui, as novidades sucediam-se umas às outras. Aquinhoado por visão mais segura, reparei estupefado que desencarnados em grande número se apinhavam ao redor. Entidade menos simpática, quase rente a nós, dizia para a outra que lhe era semelhante. O enterro do velho Jacó, aquele mesmo que nos doutrinou há tempos. Não lhe há cara. Não se recorda? Perfeitamente, respondeu o interlocutor, gargalhando. Daria tudo para ver-lhe a cara. Riam-se gostosamente. Ali percebe que eles não se percebiam, né, ou pelo menos esses espíritos não percebiam a presença de Jacó e também, né, dos amigos de Jacó que estavam ali presentes, né, não percebiam por essa diferença vibratória. Então, quantas vezes, né, nós veremos ali também nos livros de André Luiz esse tipo de situação. Eles percebiam que entidades elevadas estavam ali próximas pela vibração, mas eles não eram capazes de detectar. Então ali eles estavam conversando, sendo percebidos pelo próprio Frederico Figner, né? Aqui ele chama, né, o velho Jacó exatamente porque ele usava esse pseudônimo. Memória funcionando sem empecilhos, registrando-lhes os apontamentos sarcásticos, localizei-os na lembrança. Eram perseguidores de uma jovem internada numa casa de nervos, ou seja, né, numa clínica de clínica psiquiátrica, né? Evoquei as particularidades da reunião em que me havia entendido com eles. Achava-me sumamente enfraquecido. Mesmo assim, gostaria de responder-lhe. Rememorei o interesse com que eu recebera a descrição da médium vidente em relação a ambos e confirmava, admirado por mim mesmo, os informes com que fora presenteado. Sacrificaria muita coisa para interpelá-los, fazendo-lhes sentir o erro em que laboravam, e dispunha-me a intervir quando o irmão Andrade me controlou os impulsos, acrescentando: não faça isso. Provocaria contenda desagradável e inútil. Além do mais, eles não nos veem, respiram noutra faixa vibratória. Né? Aqui é interessante também. Irmão Jacó, então, era naquela função de doutrinador no centro espírita, né? Ajudando esses espíritos e essa jovem também que era obsediada. E aí então, como ele comenta, uma médium vidente próxima trazia então a descrição deles, ou as descrições. Ele mesmo não tinha visto, então agora ele consegue ver. E aí então mais uma surpresa de ver, né, que quando alguém conta para você o que está vendo e você mesmo vê, traz essa impressão diferente, né? E aí então, claro, né, que ele desejando, né, até mesmo por causa de uma certa provocaçãozinha, do próprio orgulho, né, de você querer se defender, de você querer mostrar que o outro está errado e tudo mais, ele então teve que ser contido, porque do contrário ele causaria mais problemas, né? Realmente, procediam como se não nos vissem, permaneciam junto de nós, sem perceber-nos, tanto quanto no outro tempo me movimentava, por minha vez, ao pé das entidades desencarnadas, sem notar-lhes a presença. Haverá tempo, frisou o amigo bondoso e calmo. Observando-me o encorajamento, conduziram-me os três à vizinhança imediata do corpo hirto. Não obstante, as melhoras de que me sentia possuído, não conseguia atravessar a onda de força que me improvisava ao longo dos veículos. Desejava ardentemente penetrar o recinto doméstico e, sobretudo, espargir sobre os entes amados, que ficariam distantes, os meus pensamentos de amor, reconhecimento e esperança. Bezerra, porém, avisou prudentemente: não insistamos, é desaconselhável por agora a pedra de reservas. Contentei-me buscando avistar amigos nos automóveis. Grupinho de desconhecidos atraiu minha atenção,
Avancei para eles, mas fui constrangido a afastar-me, decepcionado. Comentavam a política, em agressiva atitude, mergulhavam a mente em disputas desnecessárias. Pela primeira vez, verifiquei que os espíritos inferiores não se comunicam somente nas sessões doutrinárias. A palestra, apesar de desenvolver-se discreta, apresentava notas de intercâmbio com o plano invisível, em cujos domínios ingressava eu, receoso e encantado. Um amigo expressava-se quanto aos problemas da vereança municipal, perfeitamente entrosado com uma entidade menos digna que ali, ante meus olhos espantados, o subjugava quase que por completo, obrigando-o a proferir sentenças desrespeitosas e cruéis. Retrocedi instintivamente. Você, Jacó, falou Bezerra em tom grave, por enquanto ainda não pode suportar esses dados mentais. Encaminhamo-nos então para outro ângulo da rua. Aqui as pessoas ficavam espalhadas na frente da casa, na calçada de cá, do outro lado, aqui e acolá. Descobri nova agremiação de pessoas às quais me afeiçoara profundamente. Busquei-lhes a companhia, ansioso, seguido de perto pelos benfeitores. Contudo, outra desilusão me aguardava. Falava-se em voz baixa sobre as dispensas prováveis com o enterramento dos meus despojos. Emitia-se julgamento apressado, envolvendo-se-me o nome em impressões desarmoniosas e rudes. Recuei como já o fizera. Bezerra abraçou-me compreensivo e receitou paciência. Abeirava-me de profundo desalento, quando não longe em certo veículo, observei a formação de lindos círculos de luz. Irmão Andrade, atendendo-me à indagação silenciosa, esclareceu. Naquele carro, temos a claridade da oração sincera. Pedi aos protetores me auxiliassem a procurar semelhante abrigo mais depressa. Alcancei-o e rejubilei-me. Alguns amigos ofertavam-me os recursos da prece santificante. Tamanho foi o meu contentamento que quase me ajoelhei feliz. Aquela rogativa que formulava a Jesus, em benefício de minha paz, constituía dádiva celeste. Do pequeno conjunto emanava energia confortadora que me penetrava à maneira de chuva balsâmica. A oração influenciava-me docemente. Creio que os recém-desencarnados quase sempre necessitam do pensamento fraterno dos que se demoram no círculo carnal. Explicou Bezerra que os recém-libertos comumente precisam do socorro espiritual dos entes queridos para se desembaraçarem sem delonga dos liames que ainda o prendem à experiência material. Com o auxílio dos que ficam, aqueles que partem seguem mais livremente ao encontro do porvir. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso encontro de hoje, o próximo item que a gente vai estudar vai ser então ante a necrópole, ou seja, na frente do cemitério, né? Então esse vai ser o relato que o irmão Jacó vai trazer para nós então desses detalhes de cada uma das etapas das experiências que ele vivenciou, né? Observando ali, né, como se deu a sua desencarnação. Muita coisa bacana para a gente aprender, né? E nós vamos ali trabalhando para aprender um pouco mais, né? Aprender cada vez mais também. Então, fechando por aqui, pessoal, nós paramos mais uma vez aqui na página número 31, ante a necrópole, aqui desse nosso novo capítulo. Fechando por aqui então, pessoal.